Retrabalho. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Muito boa tarde, Alberto Nemer. Boa tarde, Cássio, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Cássio, boa tarde para você também, tudo jóia? Tudo bem, Lucas, tudo bem, Alberto? Boa tarde, ouvintes. Maravilha, ainda mais com o sol que apareceu hoje, esse tempinho um pouco mais firme. Vamos aqui com a nossa conversa. Hoje o assunto é se o funcionário pode ser demitido por ter preguiça, né, no trabalho, fazer ali o famoso corpo mole, né? Quem gostaria de começar? Vamos com o Alberto primeiro? O Alberto, que eu tô com preguiça agora. Deixa eu começar, porque Cássio está com preguiça, Lucas. Tá. É um tema muito interessante e que gera algumas dúvidas e é importante esclarecer aqui para os nossos ouvintes, né? Se a gente avaliar lá na CLT, no artigo 482, lá diz, né, os fatos que podem gerar a dispensa por justa causa. E se a gente analisar lá, Lucas, na linha E, na verdade, fala assim, desídia no desempenho das respectivas funções. O que isso significa? Se a gente for lá no calendário, vai ver que desídia é o quê? A ausência de força ou de estímulo para agir, falta de cuidado ou de atenção, frouxidão na ação, ou seja, pode ser considerado como preguiça, corpo mole, e infelizmente isso às vezes acontece no ambiente de trabalho. E isso, dependendo da situação, pode sim gerar uma dispensa por justa causa desse empregado desidioso. E eu vou aguardar o Cássio falar até para trazer outras questões para o debate. Diga aí, Cássio. Não, eu só vou complementar, até porque eu estou com muita preguiça. Na verdade, o que acontece, né? A desídia, ela importa em efeitos muito maiores, e o que importa são os efeitos, não necessariamente aquele estado de preguiça. É evidentemente que todo trabalhador um dia foi trabalhar um pouco mais cansado, especialmente agora, até ontem, que estava chovendo bastante, a preguiça era maior, é verdade, hoje no sol está todo mundo animado. Agora, o que é importante verificar, né? Não é pelo simples fato de você ter ido um dia preguiçoso, ou um dia um pouquinho mais lento no seu trabalho, que você vai ser dispensado. Tudo depende de um contexto, né? Então, é aquele ato que é desleixado, e mais do que isso, é aquele ato que é desleixado constantemente. Ou seja, para você ser dispensado por justa causa, deve haver uma constância nisso, e desde que isso não seja uma doença, não seja uma depressão diagnosticada, evidentemente que daí incentiva seu afastamento. Então, há vários fatores a serem verificados, não simplesmente aquele dia que você vai uma sexta-feira, está com preguiça por si só, que todo mundo tem, né? Então, há muito mais fatores. Acho que é isso, não é, Alberto Nemer? Exatamente. E é importante que esses atos desidiosos eventualmente praticados pelo trabalhador, Lucas e ouvintes, é importante que a empresa, dependendo da circunstância, não aplique diretamente uma justa causa, mas faça aí uma gradação, né? Aplique uma advertência, depois uma suspensão e, eventualmente, uma justa causa. Eu gostaria de trazer um exemplo onde é que é comum a aplicação, eventualmente, da justa causa, né, em razão da desídia. Por exemplo, às vezes o empregado quer ser dispensado e a empresa não ia tem até o perguntar intuito sobre de isso. dispensá-lo, né? E ele não quer pedir demissão. Então ele começa a fazer corpo mole, começa a ser desidioso e às vezes essa desídia pode gerar até uma negligência, às vezes pode eventualmente essa desídia dele pode vir a causar um acidente de trabalho, né? Então, nesse caso, quando o empregado começa a fazer um corpo mole para ser dispensado e não pedir demissão, normalmente a minha experiência demonstra que isso aí tem gerado muita justa causa. Entendido. Agora eu queria perguntar para vocês como que isso pode ser diferenciado, por exemplo, de uma situação em que o trabalhador, vamos colocar, que está sobrecarregado. E aí ele não consegue dar conta de algumas funções que às vezes nem eram deles, mas
porque um outro funcionário ou está de férias, ou foi demitido e esse cargo ainda não foi preenchido, acabou pegando essas atribuições também. Então, nesse caso, e ele não consegue dar conta pela quantidade de trabalho, pela sobrecarga, quando que pode diferenciar ali a preguiça do realmente ali ele não ter essas condições de atender a todas as expectativas, né? Coisas que talvez ele não tinha que fazer antes. Essa diferenciação parte do próprio empregador e, se for ali algo a ser questionado, pode gerar um processo para trazer luz a esse problema? Ô, Lucas, essa é uma questão bem complexa e a sua pergunta é muito pertinente, né? Exigir serviços superiores àqueles que a pessoa está habituada, ela joga para o outro lado, que seria a falta cometida pelo empregador. Então, o empregador não pode exigir serviços superiores àqueles a que o trabalhador está habituado e aquilo que ele consegue fazer. E aí nós entramos, evidentemente, quando a gente for para analisar uma questão prática, aí a gente entra num terreno muito difícil de encontrar onde é que está a divisão de uma coisa ou de outra. Evidentemente que empresas que possuem metas objetivas têm uma facilidade maior de ter uma métrica para avaliar se está exagerado o trabalho ou se não está. Então, depende muito disso. Quando houver uma exigência de serviços superiores às forças, superiores às metas plausíveis para esse trabalhador, a empresa comete a falta e aí é o empregador que pode dar uma justa causa na empresa, ou seja, é o que a gente chama de dispensa, a rescisão indireta cometida pelo trabalhador. Ele rompe com o contrato e recebe todas as verbas. Evidentemente, quando há essas questões, seja do trabalhador fazer o corpo mole, provocando talvez uma dispensa, seja a empresa exigindo demais, a gente entra naquela outra seara, que é a seara dos possíveis danos morais, os danos à integridade, e aí a discussão é muito vasta e depende muito de cada caso, de todos os detalhes desses casos. É mais ou menos isso, né, Mer? Exatamente. Esse exemplo que o Lucas trouxe é muito importante e o Cássio disse. Nesse caso aí, quem vai dar a justa causa é o empregado do empregador, né? Rescisão direta, nos termos lá do artigo 483, alineado à CLT. E enquanto a gente está batendo esse bate-papo aqui, o ouvinte, André Muroni, me mandou uma pergunta que eu achei muito interessante, que é a seguinte: com qual frequência de desídia se configura uma justa causa? Na verdade, não há um regramento próprio específico para falar, ó, X vezes, não há. O que há é o quê? Um bom senso e uma análise do caso concreto. Por isso que é importante a empresa, caso o empregado venha fazendo desídia, venha atuando sem estímulo, forçando alguma coisa para ser dispensado, que ela venha fazendo uma sanção disciplinar gradual, né? Começando com uma advertência, depois evoluindo para uma suspensão, e se assim continuar, aí sim uma justa causa. E só complementando, isso é importante que a empresa, para evitar esse tipo de conduta do trabalhador, crie seus estímulos, uma gradação de carreira, alguma expectativa de futuro, para que ele sempre fique motivado a trabalhar, né? Então, isso é muito fundamental. As pessoas adoecem quando não tem motivação, quando o trabalho está sempre na mesmice e não tem perspectiva de nada. Vai dando Sim, então, vocês já falaram que não é a primeira vez ali, um dia de preguiça, de corpo mole, que vai causar essa justa causa, né? A empresa ela teria que dar advertências, né, e usar ali de outros meios. Nessas advertências, o que seria, aí até saindo um pouco desse âmbito judicial, mas falando mais da relação entre empregador e empregado, o que seria recomendado ali numa conversa, por exemplo, tentar descobrir os motivos, se for uma vontade mesmo do funcionário de ser demitido, negociar acordos, o que pode ser feito na opinião de vocês? A pergunta é muito boa, Lucas. Eu entendo e defendo que o melhor caminho para se resolver qualquer tipo de problemas é a conversa, né? Eu acho que cada empresa, sim, ela tem esse papel de chamar o empregado, entender o que está acontecendo, o motivo pelo qual ele está desidioso, e tentar entender, compreender e tentar ajudar na solução. Pode ser que, às vezes, a solução não seja o ideal para ambas as partes. Porque, normalmente, vou dar um exemplo, às vezes, no setor da construção civil, vem muita gente de fora trabalhar aqui quando se tem obra grande. E depois eles querem ser demitidos, né, dispensados para
poder voltar para casa. E às vezes a empresa não quer dispensá-lo, porque é um bom funcionário e é custoso também você dispensar um funcionário. Então começa aí essa questão, esse problema de desídia. E hoje, com a modernização da legislação trabalhista, é possível fazer um acordo onde o empregador abre mão de uma coisa, o empregado abre mão de outra, e se consegue chegar num acordo dessa dispensa, como você muito bem trouxe nesse exemplo. O que você acha, Cássio? Perfeito, é exatamente isso. Um bom diálogo, uma boa conversa para verificar como que está o ambiente laboral, se não está um ambiente muito hostil, se está um ambiente amistoso, que permita que o trabalhador desenvolva bem seu trabalho. Eu acho que é fundamental, a empresa tem que ficar muito atenta a isso. Só para a gente fechar, então, a pergunta do ouvinte Bruno. Ele quer saber se o empregado é obrigado a assinar a divergência, nesse caso da desídia. Quando o empregado recebe qualquer tipo de sanção disciplinar, ele não é obrigado a assinar. Mas se ele se recusar a assinar, a empresa pode convocar 2 testemunhas para testemunhar que ele praticou aquela infração, né, e que ele se recusou a assinar. Entendido. Respondido, então, a pergunta do Bruno. Cássio, gostaria de comentar? Culpa, né? Quando ele recebe uma sanção, ele está assinando, tomando a ciência de que recebeu a sanção, ele não está concordando com aquela sanção. Então não tem problema nenhum em assinar uma sanção dessa. Ele está falando, eu concordo com o competidor. Ele apenas está tomando a ciência de que recebeu a sanção. Depois, se ele quiser impugnar isso judicialmente, administrativamente, não tem problema nenhum. Então assina, que é mais fácil do que aquela situação chata de chamar 2 testemunhas. Besteira. Isso mesmo. Ok. Mais algum comentário, Alberto, Cássio? Só agradecer as participações aí dos ouvintes, dos esclarecimentos aí do Cássio. Acho que deu para esclarecer bem essa questão, que às vezes gera um bom debate. Desejar chegou só mais uma. Pode falar. Chegou só mais uma pergunta da Yasmin. Eu não sei se a gente tem tempo de fazer antes do repórter CBN. Vamos ver, ainda sem tempo para o repórter. Vamos tentar. Se o repórter chamar, a gente termina a resposta depois. Ela diz que trabalhou em uma empresa que tinha 4 funções e que tinha que obrigatoriamente cumprir e era cobrada por isso e não ganhava extra. Era encarregada